para você que nos acompanha, eu sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira, concursada, e hoje nós vamos comentar os principais acontecimentos da semana do dia 13 de setembro ao dia 3 de outubro. Acompanhe. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de mandar um abraço, um beijo aí, para as pessoas que comentaram no meu vídeo da prova de atualidades, que eu falei, deixa no vídeo de que cidade vocês são, elas deixaram, então vai aí um abraço para vocês, para Fabiana de Ribeirão Preto, para a Andréia de São Paulo e para a Priscila de Florianópolis, né? 3 cidades, inclusive, que eu já conheço e as 3 cidades que eu gosto muito, inclusive. Bom, então se você estiver assistindo hoje, continue comentando aí de que cidade você é. No próximo vídeo eu também comento aí das cidades, até para eu saber que cidades estão assistindo aos meus vídeos. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que esse vídeo ele vai ser dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2, porque a gente está comentando aí notícias de 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, então tem um pouco mais de assunto para a gente falar. E agora, por conta de uma demanda pessoal, eu só vou voltar a gravar no final de outubro, lá pelo dia 25. Preciso resolver realmente uma coisa pessoal e aí a gente faz um vídeo mais longo também, dividido em 2 partes, comentando essas semanas aí que vai de hoje, que nós estamos gravando dia 4, até o dia 24, mais ou menos. Mas acho que vocês não precisam se preocupar, porque quem vai prestar uma prova agora, por exemplo, em outubro ou em novembro, não vai ser cobrado esse conteúdo do que está acontecendo daqui em diante, né? É só mais ou menos até aqui onde nós estamos gravando. Certo? Então vamos para as notícias. Em votação rápida, 450 deputados disseram sim à cassação de Cunha. Sérgio Moro aceita a denúncia e Lula torna-se réu na Operação Lava Jato. Ex-ministro de Lula e Dilma, Antônio Palocci, é preso pela Lava Jato. Morre aos 93 o ex-premier israelense Shimon Peres. Temer defende novo ensino médio e chama críticos de vozes dissonantes. Colômbia diz não ao acordo de paz com as Farc. Então, primeira notícia. Em votação rápida, 450 deputados disseram sim à cassação de Cunha. Bom, então Cunha não é mais deputado, não é mais presidente da Câmara dos Deputados e perdeu o foro privilegiado. Sim, um dos processos do Cunha vai ser votado pelo juiz Sérgio Moro, né? Esse juiz aí que está sendo o terror dos políticos e dos empresários ligados aí a empreiteiras. Então vamos acompanhar no primeiro slide, né, algumas anotações que eu fiz sobre esse assunto, né? Primeiro, quem foi o relator do processo de cassação do Cunha? Então foi o deputado Marcos Rogério do DEM. E o que ele disse durante o processo de julgamento? Ele disse: Cunha mentiu quando disse à CPI da Petrobras que não possuía conta no exterior e essas contas receberam dinheiro de corrupção. No caso aí ele está se referindo às contas na Suíça que foram descobertas serem do Cunha, da mulher dele. E o Cunha, em sua defesa, ele disse: 160 deputados respondem a ações e inquéritos. Amanhã será o dia de vocês. Ele também disse que ele está sendo perseguido e que o fato dele ser cassado é uma vingança por ele ter dado seguimento ao processo de impeachment. E depois, em entrevista aos jornalistas, ele ainda colocou a culpa por ter sido cassado na Globo, no governo e no PT. Essa reportagem que eu assisti, ela foi ao ar no Jornal Nacional e depois William Bonner, claro, defendeu a Globo, dizendo que a Globo faz um jornalismo isento, um jornalismo imparcial. Bom, eu como jornalista, o que eu posso dizer sobre isso, né? Eu não gosto muito de dar a minha opinião, meus vídeos eu sempre tento fazê-los de maneira mais imparcial possível e eu escrevo isso nos comentários, às vezes as pessoas falam assim para mim: ah, você é a favor da Dilma, você é golpista, a favor do golpe. Não, na verdade eu não expresso minha posição política partidária e o que mais for. Eu tento ser imparcial, apenas mostrar o que de fato está acontecendo, embora muitas coisas que acontecem nos bastidores não chegam até nós, né? E isso, claro, são coisas assim fundamentais, são fatos que levam, né, à tomada de decisões, a gente não fica sabendo,
mas eu tento, né, nas minhas aulas, então, ser a pessoa mais imparcial possível. Mas eu que estudei, fiz uma faculdade de jornalismo 4 anos, a gente sabe que há autores, que há pesquisadores consagrados que dizem que a imparcialidade jornalística é um mito. Então, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque o Cunha, ele acusa a Globo de ter feito campanha pela cassação dele, né? Ele perdeu muitos aliados. E o Bonner, de outro lado, falou, não, o jornalismo da Globo é isento, o jornalismo da Globo é imparcial. E há autores que falam, não, não existe a imparcialidade no jornalismo, porque o jornalista é uma pessoa como outra qualquer, ele tem convivências em diferentes grupos e ele carrega essa convivência, essas influências de vários grupos com os quais ele convive, né? Então, isso serve também para mim, às vezes eu posso, de repente, estar sendo subjetiva sem perceber, mas eu tento ser mais imparcial possível. Passando para o próximo slide, então, qual foi, então, o resultado dessa cassação aí ao Cunha, né? Resultado, 450 deputados votaram pelo sim para o Cunha ser cassado, 10 apenas votaram para o não, ou seja, 10 aliados do Cunha que foram fiéis a ele, né, até o fim, e houve 9 abstenções, ou seja, 9 deputados que estavam presentes, mas não votaram, e fora alguns deputados que não compareceram à votação, né. Então ele foi cassado, ele perdeu o mandato por 10 anos, ele só vai poder voltar a se candidatar em 2027, por que 10 anos? Quando normalmente a pessoa é cassada são 8 anos. Sim, mas são 2 anos referente ao tempo que falta para o mandato dele terminar e mais 8 da cassação. E aí eu coloquei que houve manifestações dentro e fora da Câmara, né? Enquanto o Cunha ele era julgado, as pessoas faziam manifestações dentro e fora, né? Pedindo, claro, pelo fora Temer. E depois que isso aconteceu, houve, né, também muitas manifestações do pessoal comemorando essa cassação. E aí, passando para o próximo slide, também tem uma continuidade nessa notícia, né? Que diz, Cunha perde foro privilegiado e deve ser julgado por Sérgio Moro. Então, né, a consequência imediata da cassação do Cunha, olha aí no slide, o Cunha ele perdeu o mandato, então ele está inelegível por 10 anos, ele perdeu um salário de 33 mil, pois é, esse é o salário de um deputado federal. Ele perdeu o foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? A gente já vai comentar isso daqui a pouco. Ele perdeu o apartamento funcional. O que é apartamento funcional? Os deputados, eles têm direito ou a um apartamento ou a um auxílio moradia no valor de 4.200 e alguma coisa. Que mais que ele perdeu? Assessores, perdeu seguranças, perdeu o carro oficial e perdeu as verbas parlamentares, perdeu tudo isso. Inclusive até mostrou nessa reportagem já uma pessoa retirando os pertences pessoais do Cunha do gabinete dele lá na Câmara. E então, um dos processos do Cunha, por que um dos processos? Porque ele tem vários processos, né? Ele está sendo processado por N motivos, e um deles pode então ir parar nas mãos do juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, relacionados ao caso relacionado, né, um processo, ao caso da Operação Lava Jato. Certo? Então aí, passando para o próximo slide, eu trouxe uma pequena explicação que eu peguei da AIBC, falando sobre o que é o foro privilegiado. Então vamos entender. Foro privilegiado não é o privilégio de uma pessoa, mas do cargo que ela ocupa. Mas por quê? Né? Porque segundo a Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, todas as pessoas, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, por que umas pessoas têm privilégios sobre outras, né? Então, a explicação aí é que, na verdade, o privilégio não é da pessoa, mas do cargo que ela ocupa. Ou seja, tem cidadãos brasileiros que ocupam certos cargos e esses cargos dão algumas regalias a essas pessoas. Quem são
Que cargos são esses? Vamos ler ali no segundo parágrafo. No Brasil, entre as autoridades que têm o foro por prerrogativa de função, estão o presidente da República, os ministros civis e militares, todos os parlamentares, prefeitos, integrantes do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União, TCU, e todos os membros do Ministério Público. A medida é alvo de crítica de muitos juristas. E que mais? O foro privilegiado garante tratamentos diferentes a réus de processo, a depender da importância do cargo de pessoa que é alvo da investigação do tipo de infração a ser julgada. Crimes comuns ou de responsabilidade têm procedimentos diferenciados, por exemplo. Então, a pessoa que ocupa um desses cargos que a gente falou, presidente, prefeito, ministro, eles têm um tratamento diferenciado na hora de ser julgado pelo crime. Como assim tratamento diferenciado? Não é que ele é um tratamento diferenciado. É que as pessoas, quando elas são julgadas, um cidadão comum, eu, por exemplo, se eu cometer um crime, pelo amor de Deus, mas supondo-se, né? Se eu cometer um crime, eu vou ser julgada primeiro na primeira instância. Aí, se eu não concordo com a sentença do juiz, eu posso recorrer e aí o meu processo vai para a segunda instância, onde na segunda instância quem julga são os desembargadores, né? E assinam um acórdão, uma decisão conjunta. Se eu ainda não estiver satisfeita com o acórdão, com a decisão deles, esse processo vai para a terceira e última instância, que é do STF, no qual o Superior Tribunal Federal são os ministros que fazem o julgamento e aí o julgamento final, né? Agora, quem tem o foro privilegiado, ele já não é julgado diretamente pelo juiz, pela primeira instância, ele já é julgado por outras instâncias. E aí, no caso, o terceiro parágrafo. No caso, o presidente da República e vice, por exemplo, o julgamento seria realizado pelo STF, então, na terceira instância, para crime comum, e pelo Senado para crime de responsabilidade. Ministros do Estado envolvidos em processos, por sua vez, têm suas investigações analisadas pelo STF, tanto em caso de crime comum quanto em casos de crime de responsabilidade. Existe também a possibilidade de um ministro ser julgado pelo Senado. Isso acontece no caso de o crime de responsabilidade ser conexo ao do presidente da República. Então, aí a fonte EBC tem no slide, o slide está na descrição do vídeo, tá? Aí você pode acessar se você quiser saber mais. E como é que eu sei essa coisa de primeira instância, segunda instância, terceira instância? É porque quando eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa, né? Num site que ele é voltado aí para os juristas. Então, eu tive que aprender um pouco de direito, mas eu não sei nada, basicamente nada. Eu fiquei pouco tempo nesse lugar e eu não sei basicamente nada, mas isso é uma coisa bem básica, né? Isso foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu cheguei lá, então eu sei esse negócio de primeira, segunda e terceira instância. Certo? Então vamos para a próxima notícia. Sérgio Moro aceita a denúncia e Lula torna-se réu na Operação Lava Jato. Bom, então o Lula ele torna-se réu pela segunda vez. Por que pela segunda vez? Porque ele já tem uma acusação contra ele, olha aí no slide, de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Então ele já responde por isso. Agora, o Ministério Público Federal, o MPF, fez uma denúncia para o juiz Sérgio Moro e o juiz acatou. Então, por isso que ele se tornou réu. E não foi só ele, olha aí no slide, foi ele, a dona Marisa Letícia, que é a esposa do Lula, e mais 6 pessoas que estão diretamente relacionadas com a OAS, que é uma empreiteira que tem a ver com tudo isso. Então, o que o MPF falou para fazer essa denúncia contra o Lula? Vamos ver no slide. Ex-presidente teria participado conscientemente de esquema criminoso, inclusive tendo ciência de que os diretores da Petrobras utilizavam seus cargos para recebimento de vantagem indevida em favor de agentes políticos e partidos políticos. Então, esse foi o ponto central da denúncia do MPF, que enviou ao juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro acatou. E aí, passando para o próximo slide, a gente vê esse slide aí que ficou famoso no Brasil todo, virou meme, todo mundo imitando, Netflix imitou, todo mundo aí imitando esse PowerPoint que ficou super famoso, que foi feito aí pelo Procurador da República,
o Deltan Dallagnol, que chamou esse esquema de propinocracia, né? Então, ele, para ter argumentos aí da denúncia contra o Lula, ele fez esse slide dizendo que tudo estava ligado ao Lula. E, segundo esse procurador, o Lula seria o chefe desse esquema de corrupção passiva, o que o juiz Sérgio Moro desmentiu, né? Não que ele desmentiu, né? Ele disse que o Lula está, segundo o Sérgio Moro, o Lula está envolvido, mas não seria o chefe desse esquema. E aí, o que o juiz Sérgio Moro falou também para acatar essa denúncia do MPF? Ele disse que há indícios de que o triplex no Guarujá teria sido dado a Lula pela OAS em 2009. As reformas no sítio em Atibaia, que o Lula diz que não é dele, também teria sido feita com dinheiro da OAS. Lula teria cometido desvios de dinheiro junto à OAS e ao menos 87 milhões de reais, dos quais 3,8 milhões ficaram com o Lula. Então, é claro que se a gente for ver uma reportagem, se a gente for acessar todos os fatos, um após o outro, a gente vai ver que tem muitas outras coisas, né? Mas a gente aqui tem que pegar a história resumida, porque se você for fazer uma prova, você tem que ir no ponto, né? O Lula, ele se tornou réu da Lava Jato? Sim, tornou. Por quê? Porque ele está sendo acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ponto. E ele está ligado a esse esquema com quem? Com a OAS, no caso da Petrobras. É isso que a gente tem que saber. A gente não precisa se aprofundar muito, né, para uma prova de atualidades. Eu acho que talvez quem tem que se aprofundar um pouco mais, quem está estudando aí direito, e aí tem que saber alguns outros conceitos, né? E aí o Lula, ele se defendeu, os advogados do Lula defenderam ele, dizendo que isso, na verdade, já era esperado, o Lula ele já estava esperando que ele fosse virar réu no processo da Lava Jato, porque ele já sabe que ele tem um histórico de violação e de perseguição, e os advogados falaram que o juiz ele tenta impor crimes que Lula jamais praticou. Certo? Aí, o que eu quero dizer? A sua opinião é a sua opinião. Eu tenho a minha, cada um tem a sua, eu não tenho que falar o que eu acho de tudo isso. Você assiste o vídeo, vê os fatos e você forma a sua opinião. É isso que eu proponho com os meus vídeos, que você assista, interprete os fatos e, no final, forme a sua opinião. Não sou eu que tenho que dar a minha opinião sobre isso. Próxima notícia. Ex-ministro de Lula e Dilma, Antônio Palocci, é preso pela Lava Jato. Nossa, hoje a gente só tá falando de Lava Jato, de político e prisão, enfim, tá um assunto bem polêmico, né? Porque uns defendem com unhas e dentes, outros odeiam, né? E, enfim, super polêmico, mas a gente tem que se atentar porque são nomes fortes. A gente falou de Cunha, a gente falou de Lula, agora a gente está falando de Palocci, que foi uma figura central no governo Lula. Então a gente tem que ficar atento a esses fatos e o que está acontecendo. Bom, olhando no slide, quem é o Antônio Palocci, né? Porque agora ele está meio esquecido, está meio sumido na mídia, mas ele foi uma figura central no governo Lula, porque ele foi ministro da Fazenda do governo Lula e ministro da Casa Civil no governo Dilma, ou seja, um cargo de muita importância, né? Por isso que a gente tem que ficar atento. E agora, do que o Palocci está sendo acusado para ele ser preso? Ele está sendo acusado de esquema de favorecimento da Odebrecht, que é uma outra empreiteira, né, assim como a OAS, em contratos com o governo federal entre 2008 e 2013. Então, ele teria pego 128 milhões e 500 mil reais da Odebrecht para favorecer os contratos aí com o governo, e foi justamente esse valor que o juiz Sérgio Moro, de novo algum político nas mãos do juiz Sérgio Moro, mandou bloquear da conta do Palocci. Só que na data que isso aconteceu, que ele foi preso, que foi no dia 26 de setembro, foi uma prisão temporária, uma prisão de 4 dias. E depois, quando terminou esse prazo,
o juiz Sérgio Moro mandou transformar essa prisão temporária em prisão preventiva para ele não ter um prazo para sair da prisão, certo? Então, vamos nos atentar a todos esses fatos aí, porque é de extrema importância. E agora, então, vamos para a parte 2 desse vídeo, porque as notícias continuam.